Abriu para vocês o PowerPoint? Pra mim ainda Está abrindo, né? é. Abriu agora? Abriu não, dona. Eu acho que você deve ter colocado pra apresentar só uma janela. Aí tá aparecendo só a janela dos seus arquivos. Mas quando a gente pede para abrir uma janela e abre o arquivo, ele vai. Vou tentar abrir o arquivo agora, tá? Vocês me falam se vai abrir. Abriu o arquivo do PowerPoint? Não dá não, dona. Vou tentar de novo. Tá abrindo? Ainda não. Na minha tela abriu, e a de vocês? A minha tela tá normal. A minha Nada pra... tá nos Tá arquivos mostrando ainda. as. Não. Normal como? Natália? Ah, tá nos arquivos. Deixa pra lá. Eu achei que era pra ficar aqui mesmo. Tá bom, eu vou... Eu saí e vou abrir de novo, tá? Porque eu vou ver o que tá acontecendo. Peraí. Oi, Isabelle. Quem mais entrou agora, gente? Vou tentar de novo, ó. Apresentar uma janela. Vou lá nos documentos. E vou abrir o meu PowerPoint. Gente, vão acordando lá, galerinha. Ô, pessoal, vamos acordar. Vem pro plantão. Que eu vou falar de texto dissertativo argumentativo. Abriu agora? Não. Dona, eu acho que é porque, tipo, você colocou pra abrir só uma página. Aí, no caso, essa seria a uma página. Então, acho que não vai abrir a outra. Tava abrindo normal, gente. Dona, é que quando você apresenta a tela inteira. Por isso que eu acho que não tá indo. Tentar de novo, de novo, de novo. Eu Aí, mandei a dona, tela agora inteira foi. agora, e aí? Agora foi. Agora foi. Tá bom, obrigada, gente. Vamos lá, então. Essa primeira apresentação, língua portuguesa, nono ano, ensino fundamental 2. Professora Fran, aqui nós vamos falar de textos dissertativos e argumentativos, e como vocês mesmos disseram, esses textos são importantes para a vida de vocês, né? No sentido de eu quero um vestibulinho, um vestibular, passar no Enem, fazer todos esses momentos em que vocês forem passar por uma prova, por uma avaliação, provavelmente é esse tipo de texto que vão pedir para vocês, que vão observar se vocês têm entendimento ou não, se vocês conseguem realizá-lo ou não, certo? Aqui tem uma dica, tá bom?
O texto dissertativo é um dos estilos de escrita mais exigidos nos concursos, em vestibulares, no Exame Nacional do Ensino Médio e outras provas, que a gente acabou de falar. Portanto, foque em muitas produções para escrever melhor a cada produção. O que eu quero dizer com isso? Estude, gente, escreva e reescreva, né? Tem gente pedindo para participar. Oi, Natália. Vamos lá, vou continuar aqui. Então, não adianta você escrever de vez em quando, né? Vai treinando em casa. Nesse momento que tá tão difícil pra gente, às vezes vocês fazem tudo muito automático, né? Ah, vamos fazer a lição. Hoje é matemática, hoje é geografia, depois é português, depois é ciências, artes, e vão jogando lá no automático. Não refletem muito sobre o que estão fazendo. E o que acontece? Acontece que vocês não se aprofundam naquele conteúdo. E é extremamente importante que você se aprofunde, ainda mais quando você escreve um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque você vai colocar ali o que você pensa sobre aquilo, né? Então, olha, o que você pensa sobre o aborto? Aí você vai ter que refletir muito sobre isso, né? E se você não sabe muito sobre isso, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que pesquisar, vai ter que estudar sobre esse assunto, né? Antes de falar sobre ele. Então, enquanto você não passa por um momento desse de ser avaliado pelo seu texto, você vai pensando em temas que podem cair. Então, abordam lá vários temas na sua vida, né? Por exemplo, hoje em dia, pensa aqui comigo, que tema poderia cair numa proposta de redação de texto dissertativo argumentativo no Enem, por exemplo? Se fosse hoje a prova, que tema poderia cair? Alguém tem uma ideia? Alguém imagina? Acho que o Covid, né? E quarentena. Ótimo, muito bem, Natália. Mais alguém quer falar? Sobre as manifestações que deve ter acontecido esse ano, por exemplo, a da manifestação dos negros, da Black Lives Matter, que foi uma manifestação que chamou a atenção do mundo inteiro. Ótimo. Isso também seria um tema, uma possibilidade de tema muito forte. Ótimo. Mais alguém? Não? Ninguém mais tem ideia de que tema poderia cair hoje no Enem, se você fosse fazer a prova? Eu concordo com quem disse, né, sobre o racismo, sobre a Covid, a quarentena. Também no Brasil poderia falar alguma coisa sobre o aborto, né? E alguns outros temas aí. Política também. Nosso governo seria um tema que daria pano para manga, né? E vários outros temas aí. Agora, continuando, nós temos aqui outras informações sobre esse texto dissertativo argumentativo, né? Existem dois tipos de texto dissertativo, o expositivo e o argumentativo. O expositivo, ele vai informar a gente, ele vai colocar-nos a par de vários assuntos, mas simplesmente vai expor para a gente, vai informar, vai dar subsídios e informações sobre determinado assunto, apenas, tá? Agora, o texto dissertativo argumentativo, ele vai focar na ideia de persuasão, de convencer o outro sobre o que eu penso, né, de determinado assunto. O texto dissertativo argumentativo exige que o escritor faça uma reflexão sobre determinado tema para defender o seu ponto de vista. No texto dissertativo argumentativo, é preciso persuasão para que você convença o leitor do seu texto e aceite sua perspectiva, certo? Então, né, o que eu preciso fazer no texto dissertativo argumentativo? Claro que eu preciso primeiro expor o meu assunto,
qual é o tema, qual é o assunto, qual é o foco, e depois convencer o outro das minhas ideias, do que eu penso. E aí, é fácil convencer o outro? Sim ou não? Dona, não escutei a pergunta, travou aqui travou meu notebook. É fácil convencer o outro, vocês acham? Eu acho que depende do assunto. Ah, não é fácil não. Quem falou que depende? Não. Eu falei que depende do assunto. Quem tá falando? Isso. Oi, Larissa. Tudo Oi. bem? Tudo. Depende do assunto, Larissa? Eu acho que depende Quem do é mais assunto. fácil convencer, Larissa? Alguém que está estudando, que está lendo sobre o assunto, ou alguém que não sabe sobre o assunto? Nada. Quem é Eu mais acho fácil que convencer? uma pessoa que não sabe. Com certeza, né? Se ela não está por dentro do assunto, se ela não se interessa, se ela não lê, se ela não acompanha, ela não tem subsídios e aí ela vai ouvir alguém e essa pessoa facilmente a convencerá, porque ela vai ter argumentos para isso, né? Enquanto a que não lê, a que não procura, vai aceitar tudo que vem do outro, né? Já que ela não se aprofunda no assunto. Então, é importante nós pensarmos que vai ser fácil convencer alguém que não está estudando, não está por dentro das atualidades? Vai. Agora, quem que lê a sua redação? É uma banca, são pessoas que conhecem sobre o assunto, provavelmente elas deram a ideia do tema, então elas estão por dentro. Então, você não pode ser aquele que está por fora de tudo, né? Porque para convencer o outro você tem que ter subsídios, né? Tem que ter argumentos. Tem que ter, por exemplo, você pode trazer dados na sua redação. Isso vai ser muito importante para você convencer o outro, né? Então, se eu tenho dados, eu posso colocar esses dados no meu texto, né? A diferença aqui é que se você for treinando em casa com qualquer tema, né? Você vai aprendendo essa habilidade de expor o assunto, de convencer o outro, buscando, né, dados, colocando no seu texto, buscando a fala de uma autoridade. Se você vai falar sobre o COVID, você vai buscar que autoridade para colocar no seu texto? Quem aí pode me dizer? A gente vai ter que, principalmente, buscar dados para saber sobre os casos, as mortes Uhum. e tal, e também procurar saber a situação do Covid em si, porque não adianta a gente começar a fazer uma redação com o que a gente só viu, sei lá, Uhum. no WhatsApp. A Tá. gente Tipo, vai ter que pessoas da pesquisar. saúde, sabe? Tipo, médico, não sei como que se fala. Essas pessoas que Epidemiologista. sabem do assunto. Isso. Porque, gente, se eu vou falar de Covid, é uma doença que acontece a partir de um vírus. Quem que sabe mais disso? É o médico, o epidemiologista, né? São esses médicos que sabem mais sobre o assunto. A Organização Mundial da Saúde, que passa uma informação ou outra para a gente. Então, essas são as autoridades. Se o médico diz isso, eu posso colocar a fala do médico no meu texto. Esse é um discurso de autoridade no meu texto, né? Se a Organização Mundial da Saúde diz para a gente usar máscara e por que a gente deve usar máscara, eu vou colocar esse discurso de autoridade no meu texto, mostrando que eu sei, que eu tenho estudado, que eu tenho lido sobre aquele assunto, né? Agora, se eu vou falar sobre a educação nesse momento online, que está difícil, que nem todo mundo tem meios, né, equipamentos para acompanhar uma aula, por exemplo, agora no Meet, por exemplo, né? Ah, eu não tenho, meu celular é muito antigo, não tem câmera, não tem áudio e tal, tal, tal. Quem que eu busco para falar de educação? Eu vou buscar que autoridade para falar de educação? Quem me cita aí alguma autoridade em educação?
quero ver vocês. Eu vou apontar algumas pessoas para responder, porque eu só ouço voz de 2, 3 pessoas aí. Vamos lá? Bruna, que autoridade na educação você pode colocar no seu texto? Fala de quem você pode pôr no seu texto. Ela falou professores. Ok. Professores, diretores, dirigentes regionais de ensino, coordenadores, né? Quem está na área da educação. Eu lembro que uma vez, logo no começo do isolamento social, começaram boatos de que abril, maio voltava às aulas presenciais. E aí todo mundo acreditou, né? Ah, saiu no jornal que vai voltar, tá? Aí alguém me mandou uma mensagem, professora, volta mesmo a aula, tá? Em maio. Aí eu falei, né? Eu falei, olha, cuidado, porque não é nada confirmado ainda, aguarda, nós não sabemos. A questão da pandemia é uma situação diferente para todo mundo. Não, vamos aguardar, não saia acreditando e nem falando, nem espalhando que volta em maio, porque nós não sabemos. Então, achei legal porque essa pessoa procurou um professor, procurou alguém para tirar essa dúvida. Alguém que realmente está, nesse mundo da educação, que tem participado de reuniões. No caso, fui eu, mas os meus colegas, outros professores de coordenação, também poderiam dar essa resposta. A guarda ainda não está nada certo, né? Nós precisamos confirmar, analisar como vai ficar a situação da pandemia e tudo mais. Vejam que essa é uma atitude correta. Até para você não colocar, né, coisas inverdades, né, dentro do seu texto, você tem que tomar muito cuidado com isso e procurar realmente uma autoridade. Por exemplo, vocês ouviram que as aulas provavelmente voltariam dia 8 de setembro. Estamos aqui online, na verdade? Por quê? Porque cada escola, cada estado pensou, conversou, analisou, e muitas, principalmente do estado de São Paulo, muitas cidades resolveram que não era o momento ainda, né? E existe até, eu não sei se vocês responderam um questionário, responderam? Estão respondendo? Um questionário sobre o retorno às aulas? Quem respondeu aí pode me falar um pouquinho sobre esse questionário? Então, dona, eu só dei uma olhada aqui. Eu dei para minha tia e para minha tia responder. Uhum. Tá, alguém respondeu? E pode me dizer quais são as perguntas que tem lá? Eu vi que se você era contra ou a favor das aulas voltar no dia 8. O que você respondeu, Eu Brian? vi isso aí também. Eu falei para minha tia que eu prefiro não voltar. E ela também concorda com isso, por conta de transporte, essas coisas, para até chegar na escola. Entendi. Quem mais falou que viu Eu vi, mas eu não respondi. Tá, e você é a favor ou contra a volta, Larissa? Contra, professora, né? A minha mãe não vai deixar voltar, tem que pegar ônibus, voltar de ônibus, não tem como. Entendi. Quem mais pode me dizer se é contra ou a favor? Beatriz Porto, o que você tem a dizer? A Bia tá aí, gente? Ela falou que viu e é contra. Tá. Deixa eu ver quem mais pode me responder. Gustavo Augusto. Ele falou contra. Vocês estão sem áudio, gente? Tô com preguiça de falar comigo. Eu vou chorar desse jeito. Olha, essa semana é a semana do meu aniversário. Eu queria pelo menos ouvir a voz de vocês. Desmutei. Eu aqui falando. Eu vou chorar aqui, porque vocês estão me deixando mal. Porque eu falo com vocês, vocês nem respondem. Andressa tá aqui. Isso. Então, mas eu falo com vocês, vocês nem respondem. Nossa, eu vou chorar desse jeito. Gustavo Augusto, vamos lá, meu filho. Oi, professora, escrevi no chat contra. Que devido ter. Que o quê? Que devido esse negócio de ter contato com o público, minha mãe acha que não vai Sim. deixar. Você não é a favor de voltar, é isso? Uhum. Pasolini?
Gustavo, você tá aí? Ixi, fala aí, Gustavo. Caiu, gente, Gustavo? Ele tá aí, dona. Enquanto o Gustavo não entra, Andressa entrou agora. Andressa, Ele respondeu Respondeu no no chat, chat. professora. tá sem voz, Gustavo? Tô Ele falando, vou falou que matar tava você. escovando o dente. Escovando os dentes na frente da câmera, parabéns. Se a câmera fosse aberta, nós estaríamos vendo o Gustavo escovar os dentes, pessoal. Liga a câmera aí, Gustavo. Andressa, a favor ou contra a volta às aulas online, presenciais? Não sou a favor. Não, tá. Então, gente, vocês estão falando não, sou a favor, a maioria, mas é importante que você tenha argumentos para dizer por quê. Olha, professora, eu não sou a favor, né? Porque eu preciso pegar um transporte público vive lotado. A possibilidade de ficar doente é muito grande. Fora que eu posso transmitir, né, para os meus colegas, para os meus professores, né? E vocês sabem que, no caso, nós, professores, alguns de nós, né, principalmente, temos aí algumas doenças que podem, né, que deixam a gente como grupo de risco. No caso, eu tenho hipertensão, isso é um dos grupos de risco. Tem vários outros professores que também têm. Tem gente que tem problema respiratório e tantos outros, né? Então, devemos tomar cuidado com isso também. É claro que se falar em volta às aulas, eu acredito que não tem outra opção para os professores, porque é o nosso ganha-pão, né? Mas a gente está tentando passar para o governo o nosso medo. E, na verdade, eu acho que a gente só volta com garantias tranquilamente quando houver uma vacina, quando todos forem imunizados, ter certeza de que a doença, né, não pode nos afetar mais. Mas, se tiver que voltar, muitos voltarão, porque não tem outra possibilidade, assim, no sentido de como eu vou me sustentar. Então, provavelmente nós voltaremos, se precisar, se realmente exigirem isso da gente. Mas eu gostaria de continuar nesse momento online, assim, até houver realmente uma vacina. Mas é claro, uma coisa me preocupa muito são os colegas de vocês que não participam, por exemplo, de um plantão, que é o momento onde a gente troca né, troca mais, conversa mais, expõe mais o conteúdo da disciplina e que eu posso tentar entender se você está realmente assimilando ou não, né? Então, bom dia, João, tudo bem? Então, eu preciso que você assimile. E aí, o professor, no caso, eu agora, fico muito preocupada se você está assimilando realmente o que você tem que assimilar, principalmente se você não participar do plantão, né? Então, existe essa preocupação aí. Entendido, gente? Então, discurso de autoridade é quando alguém tem autoridade sobre o assunto. Vou falar de educação, vou procurar um diretor, um dirigente, um coordenador, um professor, essas pessoas. Vou falar de saúde, vou procurar um médico, um farmacêutico, uma enfermeira, vou procurar essas pessoas que estão na educação, né? Na educação não, na saúde, né? Vou falar de política, vou procurar vereador, governador, prefeito, presidente e assim, né? Sucessivamente. Então, você precisa buscar essas autoridades, conhecê-las, para ser capaz de colocar algo que uma dessas autoridades falou dentro do seu texto. Existe também, o que é interessante, na verdade, é que quando você recebe uma proposta de redação de texto citativo argumentativo numa prova, num vestibular, num vestibulinho, existem alguns textos de apoio para vocês.
Então, dentro desses textos de apoio, você pode encontrar ali uma autoridade e citar ela no seu texto, mas com propriedade, né? Claro, sempre pontuando a fala da pessoa, né? Conforme a professora tal, nananã, e você coloca o que ela disse, né? Com as suas palavras ou com as palavras dela. E quando você usa as palavras dela, dessa autoridade, você vai colocar entre aspas e da forma como ela disse, certo, gente? Lembram-se disso? Sim. Certo, sim. Então tá. Continuando. Texto dissertativo é um formato de escrita que busca defender uma ideia a partir da argumentação, da persuasão, né? Poder de convencer, valendo-se de opiniões e provas, como dados, levantamentos, estatísticas, fatos, exemplos e quaisquer outros elementos que sejam capazes de sustentar a tese apresentada, né? E aí embaixo eu coloquei o que é tese, né? É a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. Então, a tese, por exemplo, vocês estão defendendo aí que não volte às aulas presenciais, que as aulas continuem online. E aí, a sua tese, então, o seu ponto, né, mais importante é convencer, é argumentar por que não deve se voltar às aulas online, às aulas presenciais, tá? Então, é importantíssimo que você tenha isso na cabeça. A tese é o que eu vou defender, é a parte mais importante. E eu vou defender essa ideia até o fim. Porque muita gente, o que faz? Coloca lá, por exemplo, é importante que não volte às aulas presenciais, por isso, mas as aulas online também são difíceis. Aí a pessoa acaba no texto dela, ficando em cima do muro, sabe? Sabe quando você fica na dúvida conversando com um colega? Eu não sei, eu não sei o quê. E às vezes no próprio texto você faz isso. Porque você coloca os dois posicionamentos e não defende, na verdade, nenhum nem outro. Você pode até comentar como funcionam as aulas online e tal, mas você vai ter que defender a sua tese. Se você está falando que não deve voltar à aula presencial, você vai defender isso até o fim. Você não vai ficar na dúvida dentro do seu texto. E o que acontece que as pessoas vão mal nesse tipo de texto é que acabam ficando na dúvida dentro do próprio texto. Como você convence o outro se você mesmo está na dúvida? Entendido, gente? Estão me ouvindo? Fala comigo! Entendido, professora. Entendido. Entendi. Meu Deus. Então, isso acontece muito, né? De as pessoas começarem a abordar o assunto e não conseguir convencer, porque nem ela mesma está convencida. Você precisa se convencer para depois convencer o outro, tá? Continuando, eu tenho um texto aqui da nossa colega Isabelle Milena. A Isabelle escreveu um texto comigo para um concurso esse ano, né, Isabelle? Uhul, vai, Isabelle. E o que acontece? Nós pensamos muito sobre isso, né? Por exemplo, tinha um tema, redação, né? E aí, em cima desse tema, nós precisamos pensar no assunto, apresentar o assunto, colocar opinião, né? Colocar ali, citar discurso de autoridade. Então, nós refletimos sobre tudo isso para colocar ali no papel e entregar. E, Isabelle, fala um pouquinho como foi o processo para a sala e quanto tempo a gente demorou para finalizar, quantas vezes a gente se encontrou, porque eu fiz até meet particular com a Isabelle algumas vezes para a gente conseguir escrever, reescrever, reescrever e assim sucessivamente, né? Fala um pouquinho, por favor, Isabelle, como foi, para que todo mundo entenda que não é simplesmente pegar a caneta e começar a escrever e acabou, que a gente precisa refletir sobre cada pedacinho do texto. Você pode passar isso pra gente? Nossa, então, a professora ela me apresentou a ideia, né?
E aí a gente fez um meet pra conversar, ela me explicou o tema, como que deveria fazer. E, tipo assim, no começo eu achei meio difícil porque só podia ser 20 linhas. E, tipo, com 30 linhas eu já fico perdida, imagina com 20. E é um tema bem abrangente, assim. E aí no começo eu ia fazendo, aí depois mandava pra professora, ela corrigia alguns erros, dava algumas ideias. É, Tipo assim, no começo eu tava querendo falar de tudo. Aí depois a gente viu que nem tinha linha pra tudo isso. Mas assim, a gente demorou tipo quase um mês, eu acho, né, professora? Foi. Pra fazer, porque toda semana eu fazia, e ajustava isso, aí via aquilo, aí tirava uma coisa, não ficava boa. Então é muito difícil, eu achei. Tipo, não é tão difícil assim, não, gente, é legal. Mas, tipo assim, não foi tão fácil, né? Tipo, mas Não. e aí depois tive dificuldade para passar pra folha mesmo, porque tinha as linhas, né? E minha letra Uhum, não é muito pequena. Enfim, mas deu tudo certo, né? Por enquanto. sim. Por que que Foi eu bem pedi divertido. Por que que eu pedi para a Isabelle falar isso? Porque muitas vezes a gente escreve um texto e entrega. Além de perceber também alunos que lá no começo da pandemia, lembra de um texto que eu pedi sobre a Covid, que eu até pedi para vocês pensarem nesse texto junto com uma música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou? Vocês lembram desse texto que eu pedi para vocês? Professora, não lembro. Não? Não lembro. Tô Ai, que atenção, eu horror! lembro, Eu mas não lembro lembro. da música, mas eu não lembro do texto. Eu não Tá. lembro. Foi assim, logo no início da pandemia, eu publiquei lá no blog umas informações sobre como prevenir contra a Covid e a música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou, né? E aí eu pedi que vocês analisassem esses dois textos para pensar em um texto de vocês sobre a Covid. O que eu descobri, infelizmente? Que muitas pessoas não pensaram nos dois textos para escrever, que muitas pessoas copiaram coisas da internet. E eu vou ser sincera com vocês, gente. Em determinados momentos, eu dei uma nota ali mínima e nem discuti. Porque estava no começo, eu estava desesperada, tinha um monte de texto que era cópia. E aí eu fiquei, meu Deus, se eu for chamar um por um e falar, mas o que é isso, meu filho? Por que aqui não tem parágrafo? Por que você copiou isso? Eu ia ficar desesperada, eu ia ter muito trabalho, eu não sei, eu fiquei perdida naquele momento. E aí juro que um ou dois textos me interessaram, que eu falei assim, nossa, aqui entendeu o que eu queria e tal. E nessa época a gente ainda nem fazia os meets, né? Lá no comecinho, nós ainda estávamos testando essa ideia do meet, essa coisa toda. E aí eu acabei dando ok, aceitando como a participação na entrega da redação. Mesmo sabendo que tem gente ali que simplesmente fez uma cópia. Às vezes vocês acham que estão enganando o professor, mas vocês estão se enganando, né? Porque, por exemplo, a AP. Qualquer um de vocês podem pegar essa AP e procurar a resposta no Google. Não pode? Eu sei que pode. Ninguém é tonto né, de falar assim, não vai fazer isso. Mas você está se enganando, porque se você tirou 10, mas foi copiando, foi buscando respostas, você está se enganando, né? Você não está vendo se realmente você aprendeu ou não. É como quando eu, por exemplo, eu já passei em 2 concursos do Estado. Quando eu vou lá corrigir o gabarito, aí eu percebo que eu errei, por exemplo, de 20, eu errei 5. Aí eu quero me enganar que não, foram eles, tem alguma coisa errada aqui, vou mandar uma carta falando que tem algum problema nessas questões. Às vezes até tem mesmo, mas muitas vezes não. E aí você parece que você está tentando se enganar em relação àquilo. E a mesma coisa no gabarito. Tem 16 questões, você errou 10.
Você não vai mandar que você errou 10, não é assim que alguns alunos pensam? Não vai mandar as suas respostas quando você descobriu, antes mesmo de enviar, que as respostas corretas. E às vezes você manda achando que está enganando o professor, mas você está enganando a si mesmo, né? Mas não tem problema também se você buscou e tentou aprender, né? E falou assim, e refletiu sobre aquilo. Nossa, mas eu estava errando por isso? Por que eu estava pensando assim? Ah, agora eu entendi bem. Então, se você buscou a resposta, mas tentando aprender, tudo bem. Você está sendo sincero com você mesmo, né? Agora, se você buscou a resposta simplesmente para mandar a resposta certa, aí você está sendo muito, né? Você está negligenciando a sua aprendizagem. Você está sendo ruim para você mesmo. Entende o que eu estou falando? Se você faz isso, tudo bem, você buscou a resposta. Mas você refletiu sobre a resposta? Quando eu paro lá na AP para corrigir com vocês já vão jogando respostas e nem ouve o que o professor está dando, né? Explicando lá, te dando uma devolutiva e nem se preocupa em ouvir. É importante, eu errei, mas por que eu errei? Deixa eu ouvir o professor. Essa eu sei que eu errei, mas eu mandei a resposta certa para o professor, então tá tudo bem, eu não vou mais pensar nela. Então você está se enganando, né? Você precisa pensar nela porque você sabe que você não entendeu. Tudo bem você ter mandado a resposta certa para mim, mas você refletiu sobre ela? Você entendeu sobre ela? É isso que eu quero, gente. É simplesmente isso. Que você reflita e que você realmente entenda. Se você não entendeu, buscar entender, né? Aí você está sendo sincero com você mesmo e comigo, e com a escola, e com qualquer outro, né? Então, é essa a ideia. Tem uma P, eu fiz sozinho, mas eu vi que eu errei algumas e fui buscar respostas e aprendi, e aí sim eu mandei. Ou eu mandei resposta, eu sei que essa tinha errado, mas não entendi ainda, então eu vou buscar entender. Aí, parabéns, você está indo para o caminho certo. Mas se você, nenhum nem outro, né? Você viu que errou, não se preocupou com isso, buscou resposta, mandou, você está se enganando, né? Então, voltando aqui ao texto, a ideia de ter secativo argumentativo é buscar, então, uma estrutura que eu vou explicar para vocês agora. E eu não sei, mas eu acho que vocês não devem conseguir ler aí o texto da Isabelle, né? Deve estar... Infelizmente não, Não professora. dá pra ler, não. Tá pequenininho, né? Tá um Para pouco. vocês. Tudo bem, peraí que eu vou tentar ler um pedacinho só para vocês terem ideia. Ó. O título da redação foi Não deixe a Covid ir além dos cuidados com a prevenção. Quando tem um título desse, quem aí pode me falar o que pensa? Não deixe a Covid ir além dos cuidados com a prevenção. Responda pra gente, Isabelle. Aquela brincadeira. Não é a Isabelle que vai falar agora, ela sabe muito bem. Eu quero que alguém me diga o que pensa quando lê um título desse. O que pensa que vai encontrar no texto? Eu acho que vai falar sobre, tipo, a Covid está controlando o mundo, sabe? Tipo, tá indo bem além do que ela realmente deveria ser. Interessante, Natália. A gente vai falar mais sobre isso, mas é interessante a sua ideia com o título. Muito bem. Quem mais? Lívia, o que você pensa disso? Bia, Júlia, Rebeca, Ana. Ana Beatriz, o que você tem a Eu não, dizer? acho que, tipo, seria... Eu acho que seria, tipo, em questão do crescimento, sabe? Porque uma coisa que era para ser, tipo, vamos dizer assim, uma leve doença, já cresceu tão rápido que, vamos dizer assim, que tá ultrapassando até os modos de prevenir, entendeu?
O Dilma cresceu tão rápido, assim, tipo, de uma hora para outra, que a prevenção não tá aguentando, vamos dizer assim. Você está querendo dizer que a prevenção não está funcionando? Sim, nesse sentido. Tá. Calma, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, Ana Beatriz, o que você tem a dizer do título? O que você acha? Eu entendo que é para não deixar com que a Covid seja maior que os nossos cuidados, que a gente possa tomar mais cuidados e, ixi, como é que eu explico? Que assim, que os cuidados sejam maiores do que os casos de Covid. É. Não sei explicar direito. Vamos caminhando. Rebeca, Eu acho que o tema fala que pra gente se cuidar mais, em vez de a gente ter. Pra gente não ter tanto medo, pra gente se cuidar e. entendi. Tá. Natália Helena? Natália está sem áudio, gente? Ela falou alguma coisa aí? Eu não tô vendo a tela do Meet. Ainda não, professora. Se ela falar, a gente passa para você. Tá bom. João? Então, eu não sei o que dizer, porque é praticamente o que eles disseram já, né? Mas, sei lá o que dizer também, né? João, eu digo assim, não deixa a Covid ir além dos cuidados com a prevenção. Então, mas é que, diria a mesma coisa que eles já disseram. Eu não sei o que dizer além do que eles disseram. Tá. Eu só vou falar umas coisinhas, João, e aí você interage comigo rapidinho, tá? Pra gente trocar uma ideia aqui. Quando eu digo não deixe ir além dos cuidados com a prevenção, você pode pensar que, além de me prevenir, de me prevenir contra a Covid pode estar afetando outras áreas da minha vida, que não seja só a doença em si, o vírus, a Covid em si, né? Por exemplo, João, que outra parte da sua vida a doença Covid pode ter afetado, ou que você sinta que ela tem afetado ou está afetando? Que? Como assim? A Covid, tá, João? É uma doença causada por um vírus e nós estamos nos prevenindo como? A higiene, né, das mãos, tentando isolamento social, pouco contato com outras pessoas, saindo só com máscara para não passar e tal. Além disso, dessa prevenção, desses cuidados contra o vírus, a Covid tem influenciado em outros setores da sua vida ou só nessa questão de usar máscara e se prevenir? Eu acho que é só nessa parte mesmo, de usar Só máscara. nessa parte? Caraca, Eu tá acho. bem resolvido, né? Louco. Sério? Professora, Ô, louco, como assim? Ela falou assim no chat, ó. Ah, entendi. Tipo assim, a Covid atrapalhou, creio que todo mundo, já que estamos praticamente trancados dentro de casa, isso atrapalhou nossos estudos. Ah, tá, agora entendi, lá no comentário do Cauã. Então, João, o que a Covid afetou sua vida? Aí, nada? Não, muitas coisas, tipo, empregos e tal, tipo, o meu pai, ele parou de trabalhar bastante. Ele voltou a trabalhar só agora, exemplo nisso. Então, tipo, em questão disso, atrapalhou bastante. Tem outras coisas também, né? Tipo, como escola, como todo mundo, né? Já avisando A nossa aqui, vida o escolar aprendizado. também mudou. Nossa vida escolar mudou bastante e tal. E tem muitas coisas, né, dona? É isso, gente. É isso que eu quero que vocês pensem, né? A Covid não é só a questão do medo de pegar a doença, ficar muito doente e morrer, né? Que é o medo de todo mundo, assim. Oi? Quem falou? Eu acho que foi sem querer. Tá.
O medo de todo mundo é pegar a doença, e essa doença, né, levar a óbito. Mas não está influenciando só aí na nossa vida. Nós precisamos ficar isolados socialmente. Vocês não sentem falta de ir para um parque, de nadar, de ficar andando de bicicleta com seus amigos, de fazer uma roda de amigos para conversar, de namorar, né? Não sei saudade dessas coisas. Então, influenciou em muita coisa. De trocar, da gente estar em sala de aula falando um com o outro, assim, nos momentos em que o professor passa na carteira de vocês e fala com vocês, né? Pega o seu exercício na sua frente e te mostra onde está o erro, né? De ficar lá no pátio, de comer junto no refeitório, de... Professora, para, por favor, está doendo. Para, Oi? Dona, tá sentou na minha doendo. cabeça. A dona tá batendo nas pessoas. Parou, por favor. Eu quero ver o rosto de vocês olhando para mim. Eu tô olhando para uma tela agora, tá? E vocês nem para olhar para mim. E às vezes nem falam comigo. Nem solta a voz. Ela professora assim, ninguém fala. Eu fico assim, beleza. Mas aqui falando. Não, mas às vezes vocês ficam assim, mudinhos. Não vejo o seu rosto. Então, tudo isso. E o que pode tudo isso afetar? Eu posso ficar depressiva. Eu posso... É verdade. Eu posso ter outras doenças, por exemplo, eu sei de professor que está sofrendo com muitas dores nas costas, de ficar sentado o dia inteiro em cadeira que nem é apropriada, né? Porque existe cadeiras de escritório que tem um movimento, graças a Deus eu tenho uma cadeira boa, porque eu sempre gostei de trabalhar assim, num lugar, com computador e tal. Mas tem professor sentando em cadeira de jantar, gente. Aquelas cadeiras duras, ficar o dia inteiro naquela cadeira. Imagina que pode surgir uma doença ali a partir disso, né? Depressão, ansiedade. As pessoas estão engordando porque ficam sentadas o dia inteiro. E às vezes por ansiedade também comem demais. Então tem também esse problema. Então... a ideia aqui é que a Covid não seja, além do medo da doença, né, da preocupação com a prevenção, não te traga outros problemas, como a depressão, como doenças, qualquer outra doença no corpo, né, que pode surgir a partir disso, né, ansiedade e tantas outras coisas que pode acontecer com a gente, né? Então, essa é a ideia. Então, eu vou ler um pouco o texto da Isabelle e a gente vai percebendo aí a introdução, que é o que a gente fala, né? Sobre o que a gente está falando. O desenvolvimento, que é... Peraí que tem gente querendo entrar na reunião. Isabela Zamian. Tudo bem, minha filha? Vamos acordar mais cedo, tá bom? Eu fico feliz que você esteja aqui. Mas vamos tentar entrar no horário. Vamos participar, então. Nós estamos falando de texto dissertativo e argumentativo, tá bom? O que é Terezinha, Jesus? Vamos continuar. Vamos lá. Então, deixa eu abrir o texto mais aqui, porque nem eu consigo enxergar desse jeito. Ô, professora, mas você deixou ela entrar? Eu deixei. Ela vai acompanhar aqui com a gente. Ela vai ver como funciona o... Não, mas é que eu tô falando porque ela não tá aqui, entendeu? Eu tô falando que não podia ter deixado, porque ela não tá aqui. Ela não tá aí, mas eu aceitei. Será que ela já saiu? Já caiu? Tá, depois a gente vê. O mundo já vivenciou várias epidemias, como, por exemplo, a peste negra e a gripe espanhola. Entretanto, em pleno século XXI, com tantos avanços tecnológicos e científicos, não era esperado tamanho despreparo por parte das organizações competentes e da população. Vejam aí que a introdução foi falar de pandemia, né? Vocês já ouviram falar de peste negra, né, gente? Já. Sim. Já ouviram falar da gripe espanhola? Já. Já. Sabem que essas doenças dizimaram várias pessoas, né?
como infelizmente está acontecendo com o Covid também, né? E aí, olha só que interessante a introdução do texto. Falar dessas pandemias, tem epidemia e pandemia, e mostrar para gente que, estando no século XXI, porque essas epidemias elas foram de tempos, né, bem anteriores aqui, e falar dessas epidemias pensando no hoje, século XXI, que é para estar tudo tão avançado, né, na questão científica, tecnológica, a questão do ser humano, de entendimento, de, por exemplo, fala que não é para aglomerar, mas vai todo mundo para a praia. Fala que não é para aglomerar, mas vai ter um pancadão, né? E aí, você não tem essa consciência ainda, em pleno século XXI? Ô, prof, Oi. o que eu acho engraçado é que, tipo assim, se a gente chegar em uma pessoa e falar sobre a peste negra ou a gripe espanhola, eles vão ficar assustados, vão falar que foi terrível, etc. Mas se a gente falar sobre o Covid, eles já vão, tipo, fingir que é nada demais, sendo que tudo é uma pandemia ou epidemia. São as mesmas, tipo, é uma doença, tudo é grave, mas se a gente falar das antigas, ficam apavorados. Se falar dessa, eles ficam de boa. É muito triste, né, Natália? Por quê? Porque essas doenças, a peste negra e a gripe espanhola, nós já temos um número, né? E assustador de pessoas que morreram com a doença. E parece que só vão acreditar mesmo que a Covid é letal para muitas pessoas depois que surgirem muitos números assim e falar assim, meu Deus, quanta gente morreu. Ou tem gente que só vai enxergar isso se alguém muito próximo morrer. Aí que vai sentir a dor, que vai perceber que aquilo não é brincadeira, né? Que precisa realmente ter alguns cuidados. Infelizmente, algumas pessoas só aprendem, como diz, né? Só aprende na dor. Você tem que aprender na dor ou no amor. E tem gente que só aprende com a dor. Então, infelizmente, eu vejo muito isso hoje em dia, né? As pessoas acreditam, muitas acreditam que não é nada grave, não. Tem gente que fica que nem sente, né? Que é assintomático, que não sente. Mas depende muito de cada um de nós, né? De repente, sua imunidade está baixa. Você não é grupo de risco, mas a sua imunidade está baixa, você pode ter sérios problemas, né? Mesmo sendo jovem, mesmo um monte de coisa. Então, é preciso cuidado. É preciso olhar também para quem está sofrendo, as famílias que já perderam familiares, né? Amigos muito próximos. O mais próximo que eu perdi, na verdade, foi um amigo de escola, igual vocês, assim. Eu acho que a gente estudou no 8º, 9º ano, e aí há pouco tempo eu soube que ele havia morrido. Aí eu fiquei pensando, nossa, meu colega de escola, mesma idade que eu, pai de 3 filhos, crianças ainda, morreu. Olha que situação, né? Então, eu deixei de ver números e já comecei a ver rostos quando fala dessas mortes. E acredito que, de repente, vocês saibam de alguém próximo, assim, pode não ser um parente, mas alguém próximo que também tenha tido a doença ou até mesmo falecido. Então, não precisa chegar a ver esses rostos para ver que a situação é difícil, né? Que a gente precisa se cuidar e cuidar do próximo também. Continuando, aí tem também hospitais lotados, exclusão social, desemprego, fome, ansiedade, obesidade, depressão. Olha só que interessante. A Isabelle colocou aqui várias situações que vão além da doença, que trouxeram situações difíceis além da doença. Os hospitais lotados, né? Porque não tem só Covid, a gente continua doente, tendo outras doenças, né? Eu mesma fui internada com diverticulite, agora no isolamento social. O que é isso? É uma doença, uma inflamação no intestino, fui para o hospital com muita dor,
E aí eu fui tratada no hospital, tudo. Mas se tá tão lotado, se tem gente com um monte de gente com Covid e outras doenças, imagina a superlotação, porque não é só Covid que tem ali, né? Fora o risco de pegar a Covid, além da doença que eu tô, né? Então, hospitais lotados é uma situação difícil. Exclusão social, né? As pessoas, às vezes, se mantinham com o salário, mas aí perdeu o emprego. Tá passando necessidade. Então, olha que triste a dificuldade. Desemprego, um monte de gente ficou desempregada. A minha sogra, por exemplo, o salário dela foi reduzido à metade. Quer dizer que ela não pode ter mais a mesma condição, né, de vida que ela tinha. Tem um amigo meu que também, a empresa cortou o salário dele pela metade, para que ele continuasse trabalhando, senão ia mandar embora. Vejam que tudo isso gera outras doenças, outras preocupações, outros medos. Fome. Eu acredito que alguns de vocês podem não passar por isso, mas tem gente passando fome. Tem gente que não tem o que comer. Eu falei de, às vezes, a gente está nessa ansiedade e comer o dia inteiro, e aquele que está na ansiedade quer comer e nem tem o que comer, né? A ansiedade em si, obesidade. Eu, por exemplo, ganhei 8 quilos na pandemia. Agora que eu tô tentando fazer umas caminhadas aí e fechando um pouco a boca para perder tudo isso de novo. Depressão, né? Então, essas são algumas das consequências de um sistema que prefere aplicar milhões em. Está escrito aqui? Em esporte, a investir em ciência. Olha só, ela fez uma crítica aqui. Segundo o Nexo Jornal, olha só, ela colocou aqui um dado, né, que veio de um jornal. 5 milhões de trabalhadores ficaram desempregados desde o começo da pandemia. Os casos de depressão, inclusive, aumentaram, visto que as pessoas não estão acostumadas com a ausência do contato físico e a comunicação verbal não supre a falta do calor humano. Vejam que interessante também, né? Colocou um dado do jornal. Essas 5 milhões de pessoas, logo no começo da pandemia, que ficaram desempregadas. A falta do calor humano, né? Como eu disse aí para vocês, eu sinto falta de olhar nos olhos, de estar perto de vocês, de ver, né, a pessoa, a expressão facial, se está entendendo, se não está. Então, nada disso supre o calor humano. E aí ela continua, com o isolamento social veio à tona as desigualdades e deficiências na saúde e na educação, dado que muitos tratamentos psicológicos e de doenças foram interrompidos. Além disso, as disciplinas para as formações de professores e alunos ainda são muito obsoletas e não acompanham as tecnologias ou que explica a ineficiência, o que explica a ineficiência do ensino à distância, que é a EAD. Olha que interessante, né? Infelizmente, a gente nem tem aí, às vezes não tem nem condições, tem professor que não tem, como eu falei, não tem nenhuma cadeira decente para sentar, não tem, às vezes, o equipamento, né, necessário para dar a aula. Não porque ele não quer, gente, mas porque realmente não tem condições, né? E olha que legal, a Isabelle cita um discurso de autoridade no final, que é, segundo o filósofo Rousseau, a influência e a mudança no meio geram um novo homem. Portanto, adaptar-se é inevitável, e neste momento é fundamental priorizar os dados, os cuidados com a higiene, né, e prevenção, sempre buscando o equilíbrio entre a saúde mental e física e estabelecendo relações mútuas. Então, gente, no final ela ainda dá uma proposta aí, a ideia da gente ter um equilíbrio físico e mental, certo? Esse texto dissertativo argumentativo, como a Isabelle mesma disse, a gente teve reunião, reescreveu, refletiu, reescreveu 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, para chegar nisso,
Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que precisa ter uma introdução, que precisa abordar o que está acontecendo e tentar também dar algumas alternativas para ajudar essas pessoas no caso desse tema, né? O que você tem que fazer? Você precisa olhar para você e se cuidar, física e mentalmente, né? Você precisa ter um equilíbrio, você precisa buscar formas, por exemplo, eu não posso pagar um psicólogo, mas eu tenho uma amiga que quando eu converso com ela me ajuda muito, né? Então eu vou conversar com essa pessoa, eu vou ligar para ela, a gente vai conversar um pouco, né? Vai se ajudar, vai tentar se apoiar, vai tentar dizer palavras que vão fazer com que ela se sinta melhor. Entendido, gente? Gostaram do texto? Gostei, parabéns, Isabelle, manja muito. Eu gostei bastante. Manjou, hein, Isabelle? Achei bem da hora, top. Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Então, é legal que você tenha um caderno para você colocar como que funciona o texto dissertativo argumentativo, tá? Tem uma introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Então, na introdução, você vai ter... Devemos apresentar o tema, as nossas ideias, né? Sobre o tema. Então, lá, por exemplo, ela falou das outras epidemias e pandemias que houveram, e aí depois começou a dizer que a que a gente está vivendo hoje, mesmo num tempo, num momento tão... Nossa, minha voz. Peraí. Opa, dona, aconteceu aí. Nossa, tá difícil. Alguém lê a introdução, por favor? Introdução. Início da dissertação, momento em que devemos apresentar o tema do texto, nossas ideias, as quais serão apresentadas nas linhas seguintes. Muito obrigada. Quem pode ler o desenvolvimento? Eu. Desenvolvimento. É nesse momento devemos colocar todos os nossos argumentos. Explorei. É explorar, tá? Tá errado. Ah, tá. Explorar nossas convicções e apresentar detalhes, usando dados, informações, argumento de autoridades, entre outros. Muito bem. Quem lê a conclusão, por favor? Posso ler? Conclusão. Lei. Pode ler. É o fim da dissertação. Conclusão. É o fim da dissertação. E devemos retomar a ideia central, finalizando com uma ideia para resolução do problema. Viram que lá no texto da Isabelle, por exemplo, existem algumas ideias que ela propôs para resolver o problema, que é buscar equilíbrio mental e físico, né? Então, se eu, como professora, fico o dia inteiro sentada aqui, corrigindo a atividade de vocês, dando plantão, assistindo aula do centro de mídias com vocês, preparando atividade, né? E marcando, né, devolutivas, e respondendo e-mails, e mandando recados no WhatsApp. E aí eu fico o dia todo. Depois, para eu tentar um equilíbrio, é certo que eu tente fazer alguma atividade física. Ou eu faço uma caminhada, ou às vezes eu desço, subo as escadas da minha casa para fazer um movimento, né, circular o sangue ali nas pernas para me sentir melhor. Então eu vou tentar buscar. E às vezes a gente fica parado e não sabe o que fazer. Vamos buscar, né, soluções. Tá difícil? Tá, mas eu moro em apartamento, professora. Então tá, eu vou pôr minha máscara, vou dar uma volta lá embaixo e depois eu subo de volta, mas eu preciso me movimentar um pouquinho. Eu vou subir dessas escadas do apartamento para alguns andares para me movimentar um pouco, né? Porque aí eu tô fazendo essa parte do físico para me sentir bem mentalmente também, né? Porque às vezes essas caminhadas também fazem você refletir um pouco, né? Parar para meditar, assim, às vezes
Você fez essa caminhada, senta, olha assim, um outro, né? Tem um outro olhar, outra visão, busque uma imagem que você goste, de repente pássaros voando, uma árvore bonita, um ipê, alguma coisa que te faça se sentir bem, né? Que te traga paz interior, tranquilidade, que você olhe para aquela plantinha que está nascendo e tem esperança de que, assim como essa planta que está crescendo, está ficando linda, está se abrindo para o mundo, as coisas também vão se resolver e a gente vai voltar a se abrir para o mundo, né? Então, pensando aí nesse aspecto de estar bem física e psicologicamente. Continuando, eu não sei se vocês viram, mas tem uma proposta de tema do EPTV na escola, que é a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? Olha, esse é um tema, né? Para trabalhar o tema, é preciso analisar, questionar e refletir como e quanto a tecnologia influencia ou pode influenciar a própria vida e do entorno em que vivemos. Para pensar nesse tema, vamos lá. O que é tecnologia para vocês? Quem pode começar me respondendo? Eu acho que tecnologia. Muita gente, tipo, você pergunta o que é tecnologia, a pessoa responde, tipo, energia, celular, essas coisas, mas tecnologia não é só isso, é tipo, tecnologia pode ser a ciência, pode ser tudo praticamente. Por exemplo, João, nós andávamos, né, lá nos tempos, nos primórdios, a cavalo, né? Não tinha ainda a carroça, não tinha os carros e tudo mais, a bicicleta. Então andávamos a cavalo. E aí, alguém inventou a carroça. Por quê? Porque aí percebeu-se que se você colocar, né, aquela carroça, conseguir juntar o cavalo ali, ele carregaria mais coisas, pessoas e coisas. Então, isso é uma tecnologia, essa ideia, essa criatividade, essa coisa de apresentar novas formas e tentar melhorar Uma a nossa inovação. vida. Fazer essa inovação, melhorar as coisas, né? Então, eu não posso dizer que tecnologia só está relacionada a agora o Meet no computador, a aula no computador, o que eu tenho aqui no celular. Não é só isso que é tecnologia, né? Toda essa inovação, tudo isso que a gente busca para melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, é tecnologia. Então, quando inventaram a roda, quando inventaram o avião, tudo isso é tecnologia, né? A máquina de lavar, teve lá o tanquinho, que era um sistema simples ali de rodagem, né? Que bate a roupa, mas aí falaram assim, mas seria interessante que batesse essa roupa, mas que também deixasse de molho, então um sistema mais inteligente. Deixa de molho, mas que batesse, centrifugasse para a gente tirar e secar rápido. Aí foi lá esse sistema, foi evoluindo, né? E tantas outras, né? A ideia da conservação dos alimentos, né? Vocês sabem que a carne seca ela é conservada com sal, né? Mas isso já acontecia, né? Lá nos nossos bisavós, tataravós, assim por diante, como que conservava a carne? No sal, né? Colocava bastante sal para que ela ficasse conservada, não apodrecesse. Às vezes guardava essa carne no meio da gordura do animal. Eu lembro que o meu avô, por exemplo, o meu avô demorou muito para melhorar a situação da casa dele. Então, eu acho que eu tinha uns 12 anos, meu avô ainda, o chuveiro dele não era chuveiro elétrico, né? Ele tinha um balde, e na ponta desse balde era um negócio redondo, tipo um ralo, com furinhos. E aí, quando ele girava, abria lá para cair a água desse balde. Então, pendurava o balde
para tomar banho, girava, molhava, fechava, se ensaboava, abria de novo e enxaguava. Tudo isso com água que esquentava no fogão a lenha, aí misturava com água fria para ficar morninha, colocava aquele balde lá em cima pendurado para conseguir tomar o banho. Foi uma tecnologia, né? Que inventaram, que fizeram ali. Mas aí, depois, claro, colocou o chuveiro elétrico. Mas foi uma tecnologia para aquele momento. E eu achava muito interessante aquele chuveiro do meu avô. E eu gostava de tomar banho nele, eu achava engraçado, assim, quando ia para lá e voltava nessas tecnologias mais antigas, né? Vamos dizer assim. Então, para que você reflita sobre o tema, você precisa pesquisar, precisa saber o que é tecnologia, certo, gente? Então, voltando ao tema, anota aí o tema, tá? A tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? Alguém discorda que a tecnologia melhora a vida? Ela melhora sim, mas tem prós e contras. Certo. Então, Natália, você, por exemplo, vai pensar nos prós e contras e vai pensar assim, eu vou escrever uma redação que eu vou tentar convencer o outro que tecnologia não é tão bom assim. Ou o contrário, que tecnologia é muito bom e que eu sou a favor da tecnologia. Então, tanto para uma ou outra coisa, você precisa fazer pesquisa, você precisa estudar, não é verdade? Então, essa é a ideia. Continuando aqui. Então, aqui, na verdade, eu pretendo colocar esses slides lá no meu blog para vocês terem acesso de novo, tá? Pensarem um pouquinho. E aí tem um link para a redação da Isabelle, caso vocês queiram lê-la de novo. E aí, continuando. Entender o tema é essencial para desenvolver um bom texto. Nos vestibulares, concursos Enem vestibulinhos, entre outros, o candidato terá que redigir sobre um tema já estabelecido. Na maioria das vezes, as redações têm foco em assuntos atuais e polêmicos. Por isso, é fundamental estar atualizado para abordar o assunto com propriedade. Enquanto você não se depara com um tema específico, é relevante treinar sua escrita, escrevendo e reescrevendo textos com temas já abordados ou focar em um assunto relevante e de bastante debate ao longo do ano. Vale lembrar que, neste caso, é possível a realização de pesquisas, o que contribuirá para que você se prepare para o que vier a enfrentar nas redações que encontrará pelo caminho. Então, hoje, agora, você pode pesquisar, buscar, né, discursos de autoridade, buscar dados, fatos sobre o tema. E aí você vai treinando, né, para escrever bem. Na hora da redação do vestibular, do concurso, você não tem como pesquisar na hora, né? Mas você já vai ter, nesse momento, agora, né, nesse momento de estudos, feito algumas redações e feito pesquisas que vão te auxiliar para escrever melhor quando for proposto um tema ali num concurso que você for fazer, no vestibulinho ou qualquer outra coisa, tá? Pessoal, agora é o seguinte, eu enviei para vocês a tabelinha de conjunções. Dona, eu não achei não, hein? Eu Eu não vi acho que nada. não. Eu também não. Eu não vi, não. Não tá no Padlet? Aí Não saiu o Padlet. da semana? Eu acho. Não mandaram o Padlet nessa semana ainda. Mas ela mandou no Amém, coisa aquela. lá no Google Sala de Aula, não mandou? Eu não lembro se eu coloquei. Acho que não também. Eu acho que o Dona, eu Padlet vi já que tinha você sido ia liberado. mandar. Que você ia mandar Mas nos tu não grupos mandou de no sala do Google Sala de WhatsApp. Aula? Tá. Não, sabe por que eu tô falando isso? É porque para você escrever bem, precisa ter os conectivos, né? Que fazem a junção ali.
E os conectivos de um texto, de orações, são as conjunções, certo? Então, vocês têm, então, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. E aí eu mandei, sim, acho que está no Padlet. Se ainda não enviaram lá no grupo, lá no Padlet, vai aparecer, tá bom? Não se preocupe com isso. Vocês têm também tabelinhas que eu já entreguei em sala de aula, tabelinha que você pode procurar na internet, isso não é o problema, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que é importante que vocês utilizem essas conjunções. Então, se você não buscou, não tem sua própria tabelinha, procure, tá? Algumas tabelinhas com conjunções coordenativas e subordinativas, para que você possa utilizá-las nos seus textos. Só lembrando, gente, que o que é frase e o que é oração, né? Você se lembra o que é frase? Eu lembro. Lembra? O que é frase, Brian? Eu acho que. Vixe, dona, aí, calma. Não sei como é que eu faço para dar exemplo. Eu sei, vamos dizer assim, vamos lá, frase é o que uma pessoa fala. Tipo, ela falou, por exemplo, eu tô aqui conversando com uma pessoa, ela falou uma coisa, tipo, qualquer coisa aleatória, puxou um papo. Ela falou uma frase. Aí, tipo, a oração, aí já é um pouquinho mais complexo, porque já tem coisas a mais aí. Tem verbo, tem lá como é que é mesmo? O predicado e o sujeito. Aí já tem uns detalhes aí. Certo, Brian. Frase é tudo aquilo que faz sentido. Tipo, se eu falar uma palavra, só que ela faz sentido, ela é uma frase. Aí já a oração é mais complexo, porque envolve verbo e tudo mais. Muito bem. O Cauã Piacente ele escreveu alguma coisa aqui também. Deixa eu ver. Tem que ter sentido. Frase é uma conjunção de palavras que fazem sentido. Calma, Vitor. Por quê? Conjunção é uma coisa e junção de palavras é outra, tá? Então, vamos voltar aqui, então. Muito bem. Frase é tudo que tem sentido. Se eu gritar, lembra do socorro? Né? Eu tenho ali uma frase, tem sentido, né? Tô com medo, tô desesperada, preciso de ajuda. É uma frase, tem sentido, tá? Uma palavra só. O que faz essa entonação, mostrar esse desespero, é a forma como eu grito ou como eu escrevo. Vai ter ali um ponto de exclamação, mostrando que eu tenho uma emoção ali, né? O ponto de exclamação, quando eu escrevo socorro, para não parecer simplesmente o nome socorro, eu tenho o ponto de exclamação mostrando essa entonação, essa emoção que eu estou sentindo, pedindo socorro. Oração, eu já uso o verbo, né? Lembra que a oração precisa do verbo? Ela só vai ter sentido em torno do verbo. Eu, doce. Não, eu gosto de doce. Tem que ter um verbo para dar sentido aí, senão eu doce, você não vai me entender. Eu gosto de doce, aí você me entende. Já passa a ser uma oração. Precisa do verbo para ter esse sentido, né? E aí, voltando nas conjunções, Vitor, eu tenho ali a conjunção coordenativa, são as palavrinhas, né, que vão ligar uma oração à outra, tá? Até lembrando, por exemplo, a oração adversativa. Gostaria de voltar às aulas presenciais, mas tenho medo por conta da doença. Esse mas, ele é adversativo, ele mostra que eu tenho esse medo, que não dá para voltar por conta disso. Então, quando você for escrever o seu texto, utilizar essas conjunções, mostrando que a sua clareza de mostrar que não dá, por isso, ou mesmo tendo ali umas conjunções explicativas, por quê, por isso, né? E aí, fazendo essas ligações é extremamente importante, tá bom? Então, as conjunções, na verdade, são como as preposições. No caso das preposições, liga uma palavra na outra.
gosto de estudar. Esse de liga o gostar a estudar. Agora, as conjunções ligam uma oração a outra oração, né? Quero voltar às aulas presenciais, mas tenho medo da doença. Então, esse quero voltar, tô vendo que tem ali um verbo, tem toda uma oração, tem todo um sentido na primeira oração, e depois da conjunção tem outra oração. Então, eu estou ligando duas orações, né? Lembrando, então, para você saber se tem uma ou mais orações, você vai buscar o quê? Os verbos. Aqui eu tenho verbo, aqui eu tenho verbo. Eu tenho duas orações. E elas estão sendo ligadas pelas conjunções, né? Tenho mais de 2, 3 verbos? Ah, então eu tenho ali mais de duas orações. E quando é locução verbal? Eu considero uma oração só, né? Porque os dois verbos estão juntinhos ali, fazendo o papel de um só. Lembram-se disso? Tudo isso a gente já viu, né? Você se lembra? Ou não? Lembra, Natália? Lembro um pouco. Só uma pergunta. Vocês estão assistindo às aulas do Centro de Mídias realmente? Estão acompanhando? Sim. Porque lá também tem... Às vezes eles... Em alguns momentos eu vejo que eles estão abordando essa ideia de frase, oração, período simples, período composto. Tudo isso a gente já viu, mas se você estiver acompanhando a aula do Centro de Mídias, ela vai ajudar você a reforçar, tá? Então é legal que vocês acompanhem mesmo. Gente, é impressão minha, ou tinha mais gente aqui na nossa reunião e saiu um monte de gente, eu caí, sei lá o que aconteceu. Tinha 2 pessoas a mais, eu acho. Né? Então, Tinha 22, mas só que um era a sua visitação. Isso. Acho que só um caiu. Tá, deixa eu só conferir aqui. Eu já fiz uma pré-chamada na minha folhinha para eu marcar depois do plantão. Mas deixa eu conferir. A Lívia Rodrigues está aí, né? Deixa eu só conferir. Lívia? Tá. Beatriz Porto. A Bia tá aí ainda? Tá vendo? Eu marquei a Bia, mas a Bia não tá aqui. Eu acho que ela caiu no meio da reunião. Gustavo Augusto. Responde com o áudio, gente. Eu não ter que ficar procurando aqui. Gustavo Augusto, tá aí? Tá. Júlia Jacinto, tá aí? Tá. Brian está. Rebeca Jacinto, até respondeu aquela hora, está. Andressa ainda tá aí? Tô. Tá. Natália Silva. Tô Tá aqui. aí. Bruna Gomes tá aí, gente? Tá. Ana Beatriz, tá, né? Ana, cadê você? Tá aqui. Tô aqui. Isabelle. Tá. Natália Helena. Tá, não, professora? Ela chegou a pedir para entrar, mas acho que não ficou. Na Larissa Alves está, o João está. Isabela Zamian, que entrou depois, tá aí? Não tá também. Não tá também, Isabela. Tá. Pedro Garcia tá aí. Vitor Roberto está. Tem alguém que eu não falei? Eu, dona. Meu nome. Eu também. O Gustavo Eu também, Pasolini. dona. Espera só um pouquinho. Gustavo Pasolini. Quem mais? Lívia Gardesani. Lívia Gardesani. Calma, Piacente. Calma, Piacente. Mais alguém? Giovanni. Giovanni? Giovanni Augusto, né? Giovanni tá aí, filho? Teve gente
que eu não sei o que aconteceu, mas... Alguém sabe da Giovana Lopes, que já é o segundo plantão que ela não participa? O que está acontecendo? Ixi, professora. Aí não tem como a gente... Tá dormindo, hein, Dana? É, eu não ia falar nada. Também acho, hein? Ou ela tá na avó dela. Vocês fazem eu ficar triste desse jeito, viu? Eu não ia Verdade, falar ela nada. tá bom, eu você acho, sabe o Dona. que falou. Ela tava na avó dele esses dias, Dona. Tá, comprar pão é mais importante que estudar, né? Comprar Ah, pão? depende. Não, Oxi. só faz suco. Ah, é piada, humor. Botar lixo pra rua. Depende, Leva Gustavo. lixo. Tá. É, Dona, depende do seu foco. A barriga cheia é o Depende da alimento. fome, né, Gustavo? É, vamos comer Tá primeiro. engraçado hoje. Mas, por favor, vamos comer antes das Aliás, a gente 7h30. podia dar uma pausa e comer e depois voltar, né? Porque Coma antes das 7h30, é simples. o louco. Ou Nossa, Dona, Não acorda É, no agora eu tô com Mas fome até já. agora. eu como Eu antes das durmo, eu tomo 7h30. café, Dona. Ou você fica aqui, claro, acompanhando e mastigando, já que vocês não mostram os seus rostos pra mim. Dá pra comer aí enquanto eu falo. Nossa, ela tá dizendo. Sei lá. E o medo da dona fala assim, Larissa, fala pra gente. Eu Eu como. acho que vocês devem estar tudo. Eu acho que vocês devem estar tudo descabelado, né? Por isso que vocês não aparecem, por isso. É óbvio que tamo, Dona. Ela começou às 7h40. Mas, gente, Nem eu tem lavo o cabelo pra isso, rosto, Braz. penteio o cabelo, ó, passo um creminho. Prontinho, tô arrumada. Tem jeito. Então tá. Só finalizando aqui, por quê? Porque eu quero que vocês reflitam sobre o tema. Qual que é o tema mesmo? Quem que anotou o tema? Eu pedi para anotar. Tecnologia. A tecnologia. Calma. Que eu tirei print, porque não tá. Ah, Melhora o mundo, melhora mesmo a minha texto vida. dissertativo argumentativo? É, mas o A tema da tecnologia EPTV que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida. A tecnologia que muda o mundo, melhora mesmo a minha vida, é isso? É uma pergunta, certo? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês redigam um texto. Tem que ter no mínimo 25 linhas, tá? Então Pra aqui, ó. quando isso? Para semana que vem, segunda-feira. É a lição dessa semana, professora? É a lição que você lição. passou no Padlet? Ah, É. que susto. Ah, tá bom. Ah, ufa. É. Já respiro em paz. Já falei, meu Deus, 2 lições na semana? Posição, então, eu já tava assim também. Não, esse é o tema da EPTV na escola. Todos vocês precisam redigir esse texto, tá? Porque é para nota e porque é conteúdo do ano, né, letivo de vocês, no ano. Então, tudo que você aprendeu sobre oração, uso das conjunções, você vai colocar em prática nesse texto. Tudo que a gente falou nesse plantão, você vai colocar em prática nesse texto. Você pode, por exemplo, usar o texto da Isabelle como uma ideia para você, como você deve, né, montar o seu. Claro que o tema é outro e você vai refletir sobre esse tema. De novo, pesquisa sobre o que é tecnologia, para você abordar a tecnologia no seu texto, falar o que você faz com a tecnologia, citar ali discursos de autoridade, o que tem sido feito. Por exemplo, até a tecnologia está sendo usada para tentar buscar a vacina contra a Covid, né? Você pode falar sobre isso no seu texto, se você quiser. Tem muita coisa para você abordar com esse tema. Então, você tem aí a semana para você pesquisar sobre o que é tecnologia, né? Começar a escrever seu texto, tá? Eu indico, gente, que você não faça de uma vez, tá? Por exemplo, nesse momento, durante o plantão, você começa a sua pesquisa, você faça alguns questionamentos. O plantão é até 10h30, eu estou com vocês, eu continuo no WhatsApp, vocês podem continuar perguntando, falando comigo por ali. Se passar do plantão e você quiser falar alguma coisa, você tem o meu número lá no WhatsApp, me procura para a gente conversar. Então, a gente tem esse tempo aí para refletir. A minha ideia, como a Isabelle falou para vocês, nós fizemos em um mês a nossa redação, né?
Vocês têm uma semana, mas não faça de uma vez. Escreva no primeiro momento, aborde o assunto. Depois você vem no vídeo ou nos slides que eu vou publicar. Você procura fazer a sequência introdução, desenvolvimento, né? Meu Deus, toda aula o telefone toca. Desliga, não quero saber de ninguém agora. Então, você vai fazendo isso durante a semana. Aí você escreve uma vez. Na terça você vai, mexe no seu texto mais um pouquinho, melhora ele. Na quarta você faz o mesmo. Na quinta você faz o mesmo. Na sexta. Se você quiser sábado e domingo, se você não quiser, você faz até sexta. Na segunda você dá uma última visualizada, se for o caso, e manda. O que eu não vou aceitar dessa vez é que você faça cópia, tá? Que o seu texto esteja igual ao do seu amiguinho. Porque eu já peguei isso também, tá? Textos que um trocou com o outro e mandou. Acho que a gente não vai perceber, né? Então, é que você realmente foque e tente escrever seu texto sozinho, tá? Provavelmente eu vou fazer algumas observações. Sinceramente, o cronograma do concurso do EPTV na escola, ele está bem restrito, assim, tem pouco tempo para a gente fazer. Se realmente surgir uma redação interessante, aí sim eu posso pensar se ainda dá tempo de mandar para o concurso, mas essa redação é para nota da semana, tá? Agora o que eu quero é que vocês me digam se existe alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, para a gente não terminar aqui o plantão sem que vocês expressem aí algum problema, alguma dúvida, algum questionamento. Pode dizer. Não, tá tudo bem. Dona, se foi tudo bem esclarecido, já tá tudo bem pra mim. Tá? Alguém quer perguntar alguma Pra mim coisa? também. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Quando eu for. Acho que não. Não, Quando eu for suave. começar a fazer minha redação, eu vejo. Acho que eu vou ver esse vídeo de novo. Pra mim Tá. conseguir. Só uma coisinha, ó. Eu falei 25 a 30 linhas, tá? Porque o mínimo 25 e o máximo 30. Gente, nunca faça diferente, tá? Não faça menos de 25 e não faça mais de 30, por favor. Esse limite de vocês de 25 a 30, tá? Então, não mude não, porque, por exemplo, eu mandei a redação da Isabelle do jeito que eles queriam. Tem que ser do jeito que está pedindo. 20 linhas, 20 linhas. Não tem? Não dá para pôr uma linha menos, nem uma linha mais. São 20 linhas e acabou. No caso aqui, eu estou dando até uma opção ali, né, de 25 a 30. Então, vocês ainda têm isso. Então, não pode mudar. Essa é a proposta e vocês têm que seguir, tá? O tema e a quantidade de linhas, certo? Outra coisa, tema não é título, tá? Tema é o assunto principal que você vai abordar e tal. Título você vai colocar, você vai nomear o seu texto. E eu sempre indico que você nomeie e coloque o título no seu texto depois que você já escreveu todo o texto. Porque aí você vai ter condições de pensar qual que vai ser o nome dele, né? É como se fosse o bebê nascendo. Você vai dar o nome quando você olhar para a cara dele e falar, tem cara de Jonisberto, de Josefina, de Sebastião, não sei. Mas tem essa carinha e agora que eu vou nomear essa criança. O texto de vocês é a mesma coisa. Tem cara disso depois que você escreveu, tá? Sebastião, isso, Gustavo. Tá bom? Alguém mais? Alguma dúvida? Eu pedi que vocês trouxessem mais gente no plantão. Tem mais do que na aula passada, mas pouquíssima mais, né? Eu queria duplicar aí a quantidade de gente participando. Só uma coisinha para... Mas sabe o que eu tava pensando? Oi. Se a gente duplicar o número de pessoas, não vai dar, porque o Meet só aguenta 30 pessoas. Nada, até 200. O quê? Tem certeza? Eita! Na reunião da Melhorice a gente fez 30 e aí não dava entrando mais gente. É verdade. Entrou 32, mano.
Gente, eu já. Então, acho que tem. Eu tenho um Não, amigo que entra trabalha. assim. Eu não Entra sabia. mais. Achei que não entrava. Não, eu tenho um amigo que trabalha no Google. Ele falou que é 200. Nossa! Ah, Vou Que deixar essa isso, reunião hein? Desculpa agora. aí. Agora que eu deixei. Nossa. Tchau, gente. ah, não. Não, é até interessante, porque eu levei esse colega meu numa reunião dos professores antes da pandemia. E ele foi falar do Google e tudo mais, foi legal. E aí depois a gente começou a ter aula online. Eu falei assim, nossa, parece que tinha que ser, né? Que ele tinha que ir ali fazer uma reunião com a gente, dar algumas ideias, porque logo depois que ele foi, já começou, né, a questão do isolamento social, e aí a gente começou as aulas online. Eu acho que foi uma ajuda para a gente, que a gente nem sabia que ia precisar, né, tanto. Mas é legal. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Aí eu vejo assim, uma imagem assim, a outra assim, e a outra assim, mais nada. Tá bom. Então, combinado? Combinado o seguinte. Comecem as pesquisas. Quem não entregou a atividade... Gente, que horror. Calma, professora, calma. Quem não entregou a atividade da semana passada, dessa semana, né, que é até hoje, ainda há tempo. Eu falei que não era obrigado podcast só, né? Podia fazer o trailer honesto, podia fazer o videocast. Tem gente que mandou áudio, não tem problema, eu vou considerar, tá bom? Mas eu pedi que vocês fizessem um trabalhinho ali e, infelizmente, eu tô vendo que muita gente não entregou. Claro que existe a possibilidade de entregar atrasado, mas saibam que quem entrega atrasado, mesmo que faça um trabalho maravilhoso, não pode ficar com nota máxima, porque entregou atrasado, tá? Plantão é a mesma coisa, gente. Se você estiver entregando atividade e não participa de plantão, não vai ter como ter nota máxima, porque o plantão faz parte da nota, né? Então, por exemplo, o plantão de vocês... em qual WhatsApp é para mandar mensagem para mim? É o que tá o número ali no grupo do WhatsApp de vocês, da sala, sabe? Quando no grupo da sala, vocês procuram os números particulares, não procuram lá no grupo? Então, você pode me procurar ali, porque eu não estou mais com o mesmo número, eu mudei. Tanto que o João fez essa observação. Ele falou assim, nossa, a professora Fran saiu do grupo. Eu lembro que ele escreveu. E, na verdade, eu saí com o número antigo e já entrei com o número novo. Então, aquele número que eu coloquei lá no WhatsApp é só para atender vocês. Porque eu estava, como eu falei para vocês, eu estava deixando de viver a minha vida para ficar em função de vocês, né? É claro que eu preciso estar em função de vocês, mas no meu horário de trabalho. Eu não posso deixar que eu viva em função de vocês o tempo todo, né? No sábado, no domingo, no feriado. E aí o meu marido já estava reclamando disso, né? Que às vezes vocês me mandavam perguntas, eu não tinha coragem de deixar você esperando e eu deixava de viver minha vida, porque eu estava ali dando resposta para vocês no momento que eu estou ali com a minha família. E aí eu resolvi colocar um outro número. Lá eu atendo vocês de segunda a sexta, das 7h30 às 4h30 da tarde. Mas passou disso, eu desligo o celular, tá? Para eu poder viver um pouquinho a minha vida particular também. Assim como eu acho que vocês também devem fazer, né? Devem se dedicar muito no horário de trabalho, que é o horário de trabalho de vocês, que é o meu também, né? Durante a semana. E deixar para viver um pouco com a família de vocês nos outros horários, que é o período depois das 16h30, que é o fim de semana, que é o feriado. Tem que viver também, né? Outras coisas. Mas, juro para vocês, enquanto é meu horário de trabalho, eu me dedico 100%. E eu espero que vocês estejam vendo isso, né? Que eu tento fazer o melhor que eu posso. Vou continuar tentando por vocês.
Claro que por mim, porque eu me sinto bem sendo uma pessoa que busca, que tenta ser melhor a cada dia, que tenta ser um bom profissional, uma boa pessoa para todos vocês. E eu espero mesmo de vocês, né? Sempre. Porque a partir do momento que você tenta dar o seu melhor, você espera o melhor do outro. E eu vou continuar vivendo assim. Dando o meu melhor e esperando o melhor também de vocês. Combinado? Tudo certo? Então, agora é o momento. Então, agora é o momento de vocês buscarem informações e começarem a redigir o texto de vocês. Passar para o coleguinha que é importante esse plantão e que ele assista depois, já que ele não estava aqui ao vivo. Mas saibam que essa listinha aqui com vocês, com a presença de vocês, a gente termina o plantão, eu já vou lá na planilha da escola, marcar quem estava no plantão, que a coordenação já fica sabendo. E a partir do momento que você participa, você está um pontinho além daqueles que não participaram, né? Então, é importante. E é isso. Continuo no WhatsApp para vocês. Vou ficar um pouquinho aqui com o Brian, porque ele pediu por uma ajuda num texto e eu vou ajudá-lo, tá? E vocês podem sair e começar o trabalho de vocês. E questionar alguma coisa, se quiserem, lá no WhatsApp até às 10h30, que é meu plantão. Depois entra outro plantão, né? Que é o plantão, acho que de arte. Então, aí, depois, na hora do plantão de arte, não dá mais para ficar conversando comigo. Vocês podem falar comigo até às 10h30. Mas na hora do plantão de arte, vocês têm que falar com a professora de arte. E se não tiver dúvida em arte, você pode falar comigo no WhatsApp privado, que é aquele número que está lá no grupo de vocês. Combinado? Combinado. Tchau, dona. Beijo Combinado, para professora. vocês. Esquece de Obrigada parar de pela gravar. participação. Falou. Foi tudo. Foi. Eu vou parar de gravar. E eu gostaria de vê-los mais, tá bom? Beijo. Obrigada, professora. Tamo junto. Tamo junto.